Gente, tudo bom? Bom dia! Pessoal, nós estamos agora para a nossa terceira aula sobre fisiologia vegetal. A gente vai trabalhar a parte dos hormônios vegetais. O primeiro hormônio que a gente vai trabalhar são as chamadas giberelinas, tá? Eu vou colocar aqui o slide para a gente começar a abordar esses pontos que são características, as características mais importantes sobre esses hormônios, tá certo? Então, aí eu coloquei para vocês que as giberelinas, elas são conhecidas simplesmente como ácido giberélico. E coloquei em vermelho em destaque, que está relacionado exatamente ao hormônio da floração, tá certo? É o principal hormônio relacionado ao processo de floração nas plantas. Tranquilo? Olha lá, estimula o crescimento dos caules nas regiões entre nós. Observa que entre uma gêmea e outra, no caule, você vai encontrar exatamente um espaçamento. Esse espaçamento é chamado região entre nós. Nessas áreas, esse hormônio, tá? Ele está relacionado exatamente ao alongamento dos caules. Tranquilo? Outro ponto importante é que ele induz a produção das chamadas alfa-amilases. Nós vimos nas nossas aulas sobre bioquímica que o que termina em ase em biologia, basicamente você tem aí as chamadas enzimas. Cabeça, mas por que enzima? Observe o seguinte, quando você fala sobre a semente, a parte interna da semente, nós encontramos aí uma quantidade enorme de amido. É um parênquima de reserva de amido. Cabeça, por que existe esse parênquima? Por um motivo muito simples. A planta ela precisa de uma reserva energética para que ela possa promover o seu desenvolvimento e crescimento. Porque a semente, até o seu processo de imbibição, que ela recebe esse aporte de água, e depois ela começa a se desenvolver, até aí ela não está promovendo fotossíntese. Então, do ponto de vista estrutural, existe a necessidade de se encontrar substâncias, principalmente o amido, que é uma reserva energética, que vai suprir exatamente toda a necessidade até ela começar a promover o seu processo fotossintético, tá certo? Então, fica exatamente essa dica aí para vocês no que se diz respeito ao desenvolvimento a partir da semente, tá certo? Olha lá, viabiliza a hidrólise do amido, facilitando o desenvolvimento da planta. Então aqui, ó, as giberelinas, em suma, o que é mais importante, atua na germinação, quebra da dormência. Aqui você encontra, estimula o alongamento do caule. Esse alongamento do caule é com geotropismo, tá? O dito geotropismo negativo, que em sentido contrário à raiz, tá certo? Obviamente que existem raízes que apresentam geotropismo positivo e depois negativo, pessoal, que são as chamadas raízes pneumatóforas, né? São essas bem características de área de manguezal, da Rhizophragma, da Avicennia, tá certo? Da Lingularia. Então você tem exatamente esse tipo de característica. Olha lá. Aqui eu encontro também o desenvolvimento dos chamados pseudofrutos, ou seja, ele auxilia no processo de partenocarpia, frutos partenocárpicos. Cabeça, eu não lembro o que é um fruto partenocárpico. É aquele fruto que está relacionado ao desenvolvimento sem ocorrer o processo de fecundação. Lembra que nos vegetais a fecundação ela não é proferida a partir do óvulo. Que inviabiliza o processo de fecundação é exatamente a oosfera que está dentro do carpelo. Tranquilo? Então, em frutos partenocárpicos, ele auxilia exatamente o desenvolvimento deles. Vamos ver outro ponto aqui importante. Diferenciação da estrutura radicular, auxilia a diferenciação das raízes. Então, observa bem como é importante exatamente o processo, os processos que estão envolvidos, as chamadas giberelinas, tá certo? Vê lá esse último slide para a gente fechar com chave de ouro. Olha lá, aqui eu coloquei para vocês a estrutura de uma semente, endospermo, que é rico em
em material oriundo do amido, ou seja, glicose, né? Observa que você tem um cotilédone ali na parte inferior. Deixa eu colocar aqui o piloto. Então você vai encontrar aqui, ó, você vai encontrar o cotilédone. Então, consequentemente, toda essa região aqui nós encontramos o embriãozinho, a radícula que vai dar origem à raiz, o tegumento que está envolvendo aqui, né? Então, todas essas estruturas nós já tivemos a oportunidade de trabalhar. Então, segue o esquemazinho que eu coloquei para vocês, bem detalhado. Promove o desenvolvimento do embrião por germinação a partir do processo de embebição, tá certo? Beleza? A partir daí você tem, ó, as gibberelinas auxiliam na quebra do amido e na liberação da glicose. Observa que primeiro você vai encontrar estruturas menores, tá certo? Depois é que eu vou encontrar a glicose, como eu coloquei aqui na animaçãozinha para você constatar. Produção. Onde é que esse hormônio ele é produzido? Dessa forma, nos frutos, nas sementes e em caules jovens. Tranquilo? Vem aqui do teu lado esquerdo agora, o que eu destaquei. Você tem uma moléculazinha aqui de amido. Coloca aqui o ponteiro para a gente trabalhar melhor. Ó, então você tem aqui uma moléculazinha de amido. Esse amido ele vai ser quebrado, né, em porções menores. Aqui eu tenho um disacarídeo, que é a maltose, que é formado por duas moléculas de glicose. E a partir daí nós temos o desprendimento, a quebra dessa maltose, formando glicose e nutrindo o embrião. Beleza? E o último tópico aqui para a gente fechar com chave de ouro, tá certo? Que está relacionado exatamente ao transporte do xilema e floema. Quem transporta, quais são as duas estruturas que estão relacionadas exatamente ao desprendimento desse hormônio, tá? É o xilema ou vaso xilemato e o floema ou vaso floemato, beleza? Ele circunda de forma bastante sistemática, né? De maneira sistemática nesses dois vasos. Tranquilo? Então, mais uma aulinha aí sobre fisiologia vegetal. Fica com Deus, tudo de bom. Tenha Deus sempre no seu coração.